Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou estar falando sobre um tema assim bem delicado no momento, né? Que é o coronavírus, tá? O Covid-19. E eu quero estar falando então como está a situação, né? Aqui da Suíça, que realmente agora é uma situação crítica. E aí eu preparei aqui, tá? Um resumo. Ó, aqui, ó. Vou até estar consultando aqui. Desde lá do começo, desde quando o coronavírus chegou aqui na Suíça, tá? Então, se contar um pouquinho, tá até agora, tá? Hoje é dia 14 de março, mas é fazer um resumo, tá? Para poder falar tudo rapidinho aqui, tá? Então, assim, no dia 25 de fevereiro, tá? Chegou o primeiro caso aqui na Suíça, que chegou lá no cantão de Ticino, tá? Que faz fronteira com a Itália. Esse cantão de Ticino é o sul da Suíça. Então foi um senhor, né, um idoso, que né, veio com coronavírus, e aí foi questão de tempo mesmo, né, para espalhar, né. Só que desde dessa semana mesmo, né, que desde o dia 25 mesmo que veio, né, que foi confirmado, né, esse caso na Suíça, então já começaram, né, nessa semana a campanha de prevenção aqui na Suíça, tá? Onde foram também distribuídos em toda parte, a gente via no jornal, na TV, jornal que a gente recebe em casa, tá? Panfletos, tá? Informando como as medidas preventivas, tá? Que inclusive eu achei também, onde é um site da Suíça, tá? Um site do portal do governo da Suíça, mas eu achei em português. Eu não sei como que eu mexi tanto nele. Ele é um site que está em alemão e nos idiomas oficiais da Suíça, né? Alemão, francês, italiano, reto-romano e o inglês, que não é um idioma oficial, mas ele também está em inglês. E pelo menos essa parte, tá, que está aqui das medidas preventivas, também estava, eu achei em português. Eu achei muito legal, porque eu vou estar deixando o link para vocês também. Tudo que eu tô falando aqui, tá, eu vou estar deixando o link, porque a maioria das pesquisas que eu fiz aqui foram de um site que é Swiss Info, que é um site aqui da Suíça, que tá em vários idiomas, muitos idiomas, tá? E aí tem como eu tá ficando pesquisando, mesmo no Instagram eu fico também falando no dia a dia algumas informações novas que tem e mostrando, né? Dá pra eu ficar mostrando a partir desse site que também tá em português. E aqui falar rapidinho aqui quais eram essas medidas, tá? De prevenção. Cadê? Opa. Como devemos nos proteger, né? O que fazer? Lavar bem as mãos, tossir e espirrar, tossir, né, ou espirrar aqui no meio do braço, né, ou num lenço de papel e descartar esse lenço de papel, tá, numa lata com tampa. Manter distância, isso daí também foi já até novo, isso daí, sabe? Outra semana eles pegaram já colocaram outras medidas, tá, de prevenção. Então, manter a distância de 1 a 2 metros, evitar aperto de mãos. Só um minutinho aqui. Permanecer em casa em caso de febre e tosse. E dirigir-se a um consultório ou um hospital, uma unidade de emergência só após telefonar. Porque primeiro você telefona, né, e vai falar os seus sintomas, tudo, e aí eles vão orientar exatamente o que você deve fazer, certo? Então isso daí já na primeira semana já foi feita essa campanha já, né, geral na Suíça. Na primeira semana, quando chegou o caso aqui na Suíça, a primeira semana, que era no dia 25 ali, nessa mesma semana, olha, os supermercados, assim, eles fizeram a população fez uma geral, tá? Aqui pela Suíça, em todos os lugares, era prateleiras vazias, o pessoal tava assim mesmo. Tem quem chame de histerismo coletivo, cara. Mas assim, é complicado você falar que é histerismo coletivo, porque a Suíça, ela é pequenininha. Ela é do tamanho do estado é menor do que o estado do Rio de Janeiro, tá? E com uma população de 8 milhões e meio de habitantes. Essa população depende de alimentos, de produtos que vêm de outros países. Nós estamos saindo do inverno, a Suíça produz pouca coisa, já produz pouca coisa. Saindo do inverno, então, né
Lógico que o pessoal quer ter a garantia de que vai ter alimento na sua, de reserva, né? Porque ninguém tá sabendo como é que vai ser, tá? Os nossos alimentos, nossos produtos, tudo chegam de outros países, né? Então a gente depende também da boa vontade dos outros países de não fechar a fronteira, né? E assim, por mais que não aconteceu em relação a produtos chegarem na Suíça, né? Mas ninguém sabe, né? Até quando? Porque as notícias, assim, elas explodem do dia para o outro. Então, o que aconteceu? Na primeira semana, quando chegou o primeiro caso, aí a população já saiu, fez aquele supermercado tudo, né? Beleza, na segunda semana já estava tudo mais tranquilo, né? A gente já ia no supermercado mais de boa. Então, porque realmente a maioria já tinha feito o grosso mesmo, né? De reserva de alimentos. Aí tivemos no dia 28, aí a Suíça veio com outras medidas, tá? Que foi a proibição de eventos a partir de 1.000 pessoas. Então, todas as festas que estavam tendo, né, agora, que tinha o Salão do Automóvel em Gênebra, por exemplo, né, que é bem famoso, jogos, agora nós estávamos também em fevereiro, em época de carnaval aqui, que no caso, em cada estado, em cada cantão, né, às vezes acontecem semanas diferentes, né, e não é igual no Brasil, né, só aqueles dias, pronto, não, aqui vai assim, vai acho que 2 meses, cada semana praticamente num estado diferente. E tinha um carnaval aqui que é assim muito conhecido aqui, bem grande, né, bem bacana. Não pôde, não aconteceu, não podia, é questão de prevenção, né? No dia 5 de março, então, foi o primeiro caso de morte, que no caso foi uma mulher, uma senhora de 74 anos, mas ela já tinha uma doença crônica, né? Então ela já fazia parte daquele grupo de risco, tá? De risco elevado, no caso. Que realmente, né, o que já sabe é isso, que os idosos, né, que são os mais prejudicados. E aí tivemos aqui, então, no dia 11 de março, né, que aí não foi só aqui, né, no mundo todo, a Organização Mundial de Saúde, né, então classificou o coronavírus como uma pandemia, né. Então, a partir de 11 de março, agora, né, esses dias, então foi quando a gente já ficou, foi na quarta-feira, hoje é um sábado, tá, foi na quarta-feira, foi quando a Suíça toda já ficou em alerta, né, então o negócio já tava assim, já, né, pegando fogo. A gente já ficou assim mais com um pouco mais de receio. Eu, no meu caso, eu e meu marido, de acordo com essas informações que fizemos, vamos fazer mais reserva. Já tínhamos feito lá atrás. Tá? Olha, eu não tava mais nem aí se o pessoal falava que era histerismo coletivo. Aí, porque assim, as opiniões mudam, né? Tem aqueles que chamam que é histerismo coletivo, tem aqueles que menosprezam o problema. E eu não sou nem de um nem do outro. Eu tenho 2 filhos, eu preciso comer, eu preciso de medicamento, provavelmente, né? Assim, espero não precisar, né? Mas a gente tem que contar que se precisar, tem em casa, né? E outra coisa, como realmente nós estamos saindo do inverno, né? Chegando na primavera, é mudança tem dia que tá quente, tem dia que tá mais frio, tem dia que chove, tem dia que não. É normal nessa época a gente já ter gripe mesmo. Então, a gente realmente tem que abastecer a nossa farmácia em casa, né? Ter tudo direitinho, controlar o que tem, o que tá faltando, né? E repor. E ainda mais com essa, né? Com o vírus, aí, cara, ou seja, eu cheguei e falei, não, vamos olhar tudo direitinho, né? A farmacinha, vamos olhar realmente o que a gente precisa de reserva. Então, na quinta-feira, 12 de março, né, agora, então teve um anúncio, um comunicado de provavelmente ainda, né, os outros cantões, os outros estados, né, deveriam acompanhar as medidas que estavam sendo aplicadas em Ticino, né? Foram, assim, várias medidas, né? Entre elas, eles falam, assim, de tipos de pessoas de mais de 65 anos, de não ficarem mais cuidando de crianças, né? Ou deles também, não dos idosos também evitarem transporte públicos, né? Então, assim, entre várias outras campanhas que foi feita em Ticino, né? A possibilidade também de fechar as escolas, né? Comércios, essas coisas. Então, tinha várias medidas lá, né? E estavam já pensando também em adotar essas medidas para toda a Suíça. Foram fechados 9 pontos de acesso de fronteiras da Itália para a Suíça. Então, assim, vários pontos foram várias medidas, né,
E, tipo assim, toda preocupação, principalmente com os idosos, é realmente, né? Eles precisam de maiores cuidados, né? Eles são um grupo mais fragilizado, né? E, tipo assim, a partir do momento que a gente tá falando da Europa e da Suíça, que, gente, é um país com muito idosos, né? A Europa, assim, vários países aqui da Europa, gente, são muito idosos, então tem que pensar no coletivo, sim. E já pensou, todas essas pessoas que precisam de um acompanhamento médico, como é? Não tem condições. Os hospitais não têm capacidade para atender todo mundo na mesma hora. Então, realmente, tem que haver a prevenção, né? Porque não tem, impossível. Nem todo mundo vai ser os mesmos sintomas, mas se a pessoa tá com febre, se a pessoa tá com a garganta muito mal, se a pessoa tá tossindo, dor no corpo, chega uma hora que pode ser que realmente ela vai precisar, né, de um acompanhamento médico, né? Tem muita gente, graças a Deus, né? O número é muito grande de quem se recupera, né? De boa. Mas tem muita gente que precisa de uma assistência maior, de um tratamento intensivo, né? Então, assim, tem que ter todas essas medidas. Outra coisa também, viu? Que foi lembrado no dia 12 de março sobre o não cumprimento das medidas das autoridades. E o que leva a esse não cumprimento, tá? Tipo, pessoas que estão infectadas e que quebra a quarentena. Por exemplo, entre outras, né? Entre outras coisas que a pessoa pode fazer, tá? Que não cumpre. Então, de acordo com o Código Penal da Suíça, eu até coloquei aqui, artigo 231, é proibido propagar doença humana perigosa e transmissível, né? De propósito, no caso, a pessoa fazendo isso. Os infratores são punidos com uma pena de prisão de entre 1 e 5 anos. Então, isso também eu peguei nesse portal do governo da Suíça, que eu também vou estar deixando tudo direitinho aqui, tá? Tudo bem pesquisadinho, que eu também fiquei assim, eu falei assim, tá, mas se a pessoa não quer cumprir a quarentena, né? Entre outras coisas, infrações, né, que alguém pode querer, né, quebrar. Mas não é assim não, porque aqui tudo funciona muito bem direitinho, tá? Eu falo aqui, eu sei, mas tem vários outros países também que, né, eles pegam firme também, lógico, né? Porque senão o negócio não anda, né? Não funciona. E agora chegando a sexta-feira, ontem, né? Então, já pela manhã já teve o anúncio, o comunicado de que todas as escolas, né, lá de Ticino, que o Ticino que é o estado que faz fronteira com a Suíça, com a Itália, tá? Ticino, né, o cantão da Suíça que faz fronteira com a Itália. Foi comunicado que as escolas todas fechadas exatamente para conter, né, o coronavírus, não espalhar, enfim, né? E aí, o que aconteceu? Quando foi à tarde, teve também um comunicado aqui no resto da Suíça. Porque, assim, é muito complicado aqui, falando de medidas de emergência aqui na Suíça, é muito complicado, porque eu já falei até em um outro vídeo, quando eu estava falando sobre os 4 idiomas da Suíça, aí eu falei um pouquinho como funciona. A Suíça, ela tem 26 cantões, estados. Esses estados, eles têm, assim, uma grande autonomia em muitas coisas que eles fazem. Então, assim, se tratar de falar de medidas de emergência aqui na Suíça, né, às vezes isso também pode ser bem complicado, como vários outros temas. Mas graças a Deus, as autoridades, né, dos cantões, né, dos estados, eles entraram em um acordo, tudo, e realmente decidiram, né, para questão de realmente de proteção de toda a Suíça, né, tomar a mesma medida de prevenção. Então, deixa eu falar aqui algumas medidas tomadas para conter, né, a propagação do coronavírus aqui na Suíça. Então, escolas fechadas em todo o país até 4 de abril. Eventos envolvendo mais de 100 pessoas são proibidos em todo o país, tá? Até o final de abril. O máximo de 50 pessoas podem estar presentes em espaços públicos, no caso, por exemplo, né, restaurantes, bares, discos, tá? Muitos locais foram fechados, eu não tenho certeza, mas pelo que eu vi também as pistas também de esqui também já estão fechadas. Teatros, museus também. Meu filho trabalha em um teatro e ele falou que onde ele estava trabalhando, isso ontem pela manhã. Aí ele me falou, mãe,
por enquanto, o meu teatro, eu não sei se era o único, era um dos poucos que ainda estavam abertos na Suíça, mas assim, bem limitado já estava a entrada, tá? Mas ontem também ele ia ver, ia ficar sabendo, né, se no final de semana ia fechar, ia trabalhar, ou seja, a partir desse comunicado, né, dessa transmissão ontem à tarde, então, eu não falei mais com ele não, mas provavelmente fechou também, tá? No caso, meu marido, ele trabalha em Zurique, então no decorrer da semana ele já vinha falando, né, antes dessa transmissão, antes, né, no decorrer da semana já estava bem tenso por, né, todo lugar aqui na Suíça, muita informação, essa semana foi muita coisa, né, e aí ele já falava que da possibilidade deles, né, terem que trabalhar home office, até porque onde ele trabalha tem muitos funcionários vindo da Alemanha, né, e também que já estavam, né, tava complicado para eles virem e tudo, né, e enfim, quando foi ontem teve esse comunicado, nós não sabemos como é que vai ser a segunda-feira, né? Até agora ele não recebeu nada ainda, como é que vai ser, tá? Ontem, depois dessa transmissão, tipo assim, isso foi 3h30, a transmissão que eu falei, durou talvez 1 hora, alguma coisa assim. Eu sei que, tipo assim, eram umas 5 horas quando eu precisei dar uma saidinha, né? E onde eu fui era do lado do supermercado, né? Nossa, o estacionamento do supermercado, isso tô falando antes das 5h30, antes das 5h30, tá? Supermercado com estacionamento cheio. Eu moro num pequeno município. Então, os supermercados que eu tenho aqui, eu tenho 2 redes de supermercado, né, grandes aqui, né, por toda a Suíça, e eu tenho eles aqui perto de mim também, tá? E eles nunca ficam tão lotados assim, tá? Ontem, assim, ainda mais no meio da semana ainda, quando é sábado pela manhã ou à noite, né, ok. Mas na hora 5h30, o primeiro que tava um trânsito, que eu já estranhei, eu falei, nossa, nunca tem trânsito aqui, né? Tinha um trânsito. E o estacionamento cheio. Aí eu entrei, né? Falei, deixa eu dar uma olhada como é que tá a situação dentro do supermercado. Nossa, eu vou deixar a imagem aí também, que eu nunca tinha visto. Ainda mais se tratando de um pequeno município, assim, onde eu moro aqui, tá sempre tudo bonitinho, sempre bem abastecido, sabe? É um supermercado grande que tem, sei lá, acho que foi ano passado que abriu esse daqui, essa rede aqui, e ele tá sempre, assim, muito arrumadinho, sabe? Impecável. E quando eu cheguei lá, minha surpresa, prateleiras vazias. Eu, meu, mas foi muito rápido, assim, eu não entrei, né, em pânico nem nada, porque eu já tinha feito a minha reserva, quem achasse que era histerismo coletivo, para mim era igual, eu tinha feito a minha reserva, mas eu fiquei assim, caraca, meu, pensando naqueles que não tinham feito a reserva, mas aí ao mesmo tempo eu também fico, pô, tá a semana toda, desde o dia que apareceu o primeiro caso aqui, tá todo mundo sendo avisado como é que está a situação. Eu sei que também os meios de comunicação falam, tá tudo sob controle. Gente, mas tem que ter noção, a Suíça é desse tamanho, né? Chegou qualquer um probleminha aqui, para se espalhar para o resto da Suíça, é fato, né? Questão de tempo para acontecer, né? E pronto, aí eu sei que ontem eu vi essa cena, né? Prateleira ali vazia, e passei em um outro supermercado, né? Também é de rede também, né? Mas o outro tava mais tranquilo. Tava assim, também algumas coisinhas faltando, mas tava mais tranquilo. Até porque esse segundo que eu passei, o estacionamento dele é muito apertadinho, são poucos estacionamentos, a pessoa até desiste de passar raiva ali, vai realmente se tiver que ir. Não vou nem falar o nome, mas as pessoas assim, aquele estacionamento deixa a desejar. Eu gosto muito desse supermercado, mas o estacionamento dele deixa a desejar e as pessoas pegam e já vão logo para esse outro, né, que abriu, que é concorrente, né? E aí eu fiquei pensando, gente, imagina, as pessoas ainda estavam em horário de trabalho. Quem tá vindo já pelo meio do caminho, já vão entrando no primeiro supermercado. Então, assim, por aí, né, muita gente aqui da onde eu moro, que é Schaffhausen, trabalha em Zurique, trabalha em outros cantões. Então, muita gente no caminho já deve ter parado no supermercado, deve ter feito assim a geral por aí também. Tá? Porque depois eu vi também amigas minhas no Instagram também postando perto do supermercado, dos supermercados onde elas moram, tá? Em vários outros cantões aqui da Suíça, e mostrando à noite como é que estava a situação. O pessoal veio do trabalho, já foi para o supermercado todo mundo, e fazendo a geral, a limpeza nas prateleiras, com medo. Não é o medo da doença, da morte, dessas coisas todas, não. É o medo de não chegar o produto na Suíça, né? Das fronteiras, dos caminhões não entrarem, dos caminhões ficarem
uns países que tem que ficar porque tem que abastecer os outros países e a Suíça é pequenininha e ficar, né, sabe lá Deus como. Então teve isso. Eu, graças a Deus, eu não passei por isso, espero não passar, porque no decorrer da semana, gente, fechou escolas, outros, né, outros lugares, mas supermercado não fechou ainda. Então, o que a gente faz? Vai repondo, mesmo essas coisas que a gente já tem de reserva, que a gente acaba consumindo, no decorrer da semana, vamos repondo. Tem muitos produtos que tem um prazo de validade bem grande. Então, aqui em casa a gente compra pouco arroz, a gente compra, praticamente só eu que gosto de arroz, né? Mas eu faço uma vez por semana. Meu marido, meu filho comem muito pouco. Eu mesmo assim, eu ainda peguei várias caixas de arroz, né? E uma caixa aqui em casa já dá para vários dias, né? E mesmo assim eu peguei várias caixas, porque dá para vários dias. Eu acho que dá para eu fazer uma caixa, eu consigo fazer 2 dias, 3 dias. Mas assim, eu peguei várias caixas porque a validade era de 2 anos. Falei, pronto, gente, não vai estragar, né? Deus ajude que a gente não precise, né? Consumir todos esses alimentos, né? Mas e se não precisar, deixa aí, a gente tem reserva aí para os próximos meses até dizer chega, né? E macarrão, e molho de tomate, e papel higiênico, o pessoal assim acaba com papel higiênico, que é uma beleza, né? Água eu não comprei assim, comprei um pouquinho, porque aqui a gente tem água da torneira e a gente pode beber água da torneira aqui, que ela assim, é muito bem tratada, tá? Tem algumas pessoas que não gostam, mas assim, ela é própria para consumo, sim, é uma água potável. Então, qualquer coisa, gente, enche aí um monte de pet e já tá tudo certo. Então, a gente tem que ter a reserva. Ah, não, é porque é coisa de esterismo, ai, é uma tempestade. Não, gente, não é loucura, não. As coisas estão acontecendo, entendeu? Realmente eles estão tendo que fechar tudo para poder controlar, né? No caso, as crianças que agora vão ter que ficar em casa, o que acontece? Os pais, mesmo esses que, né, que não tiveram ainda que, né, pela empresa, né, terem que trabalhar em casa, home office, então esses pais que vão ter que cuidar dos seus filhos, eles vão estar, tem uma medida aí também que de proteção, tá? O trabalhador. Eu não sei, foi também umas amigas minhas, eu vou procurar, tá? Que postaram informando que os pais que precisam, né, tá cuidando das crianças em casa, eles vão ter o direito de receber o seu salário, sim. Deixa eu terminar aqui. Até ontem, os casos confirmados aqui na Suíça estavam em 1.189 e estava em 11 mortes, tá? Então é isso, gente. Esses são os dados aqui da Suíça, tá? Informação aqui da Suíça, desde lá né? Desde quando chegou o caso aqui, tá uma situação assim bem crítica, tá? Bem delicada. Medo, muito medo, até porque aqui na Suíça nós temos muito esse negócio, tudo aqui é muito planejado, sabe? Todos os dias são planejados. Aqui todo final de semana é planejado para onde vai, o que você vai fazer. Nós estamos saindo do inverno, entrando na primavera, tem as férias de primavera aí, então muitas pessoas já tinham feito planos, já tinham comprado viagens, né? Reserva de hotéis, tudo, porque são as férias que vai ter. Né? Todo mundo tá querendo sair saindo do inverno, né? Então é o momento que todo mundo fala, não, agora eu vou pegar o tempo bom, né? Em outros países, às vezes, né? Em outro continente, não só aqui na Europa, mas agora tudo por água abaixo. Tudo mudou. A gente não sabe, a gente não tá podendo fazer planos nem pro dia de amanhã, sabe? Hoje é sábado, geralmente de final de domingo eu gosto de estar passeando. Eu e todo mundo, muita gente, né? É o dia de relaxar. Você fica com receio, tá todo mundo num momento de insegurança, né? Eu devo fazer isso ou devo cada um realmente ficar no seu cantinho, né? Então, como agora que a gente vai ter que se acalmar, então para essa semana eu falei pro meu marido, vamos ficar quietinho mesmo, fazemos alguns joguinhos por aqui, e aí vai usando a imaginação, a criatividade, vai, né? A gente pouco assiste televisão aqui, então vamos assistir uma televisão, e é isso, né? Então, assim, ninguém tá preso, né? Nós não estamos presos. Então, a gente pode sair ainda, né? Agora, só assim, evitar, né? Isso, festas, tudo, né? Aglomeração. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de saber dessas informações da Suíça, né? E vamos todos torcer, né? Para que tudo realmente fique né? Seja todas as medidas de precauções, né? Sejam respeitadas e que a partir daí realmente haja um controle, né? Em todo mundo, né? Então é isso, gente. Respeita,
as medidas, tá? Que onde vocês estiverem, então tem aquelas medidas que de precauções, faça a sua parte, tá? Tem que, se chegou aí na região onde você mora, ou se tá perto, cara, não fica com esse negócio, porque você estão fazendo muito pânico. Não é fazendo muito pânico, tá? Muitas pessoas achavam que era pânico até chegar na Itália completa. Muita gente da Suíça também achava que era muito pânico até realmente chegar aqui na Suíça e se espalhar, entendeu? Até serem tomadas essas medidas preventivas. Então, todo mundo, tem muita gente que achava que era muito pânico, como também tinha muita gente que fazia assim, né, aquela loucura, né? Então, seja meio termo, faça a sua reserva, entendeu? Faça a sua reserva de alimentos, de medicamentos e tome todos os cuidados necessários, que são esses daqui, né, a princípio, certo? Então é isso, gente. Tenham todos um bom fim de semana, uma boa semana, que as coisas entrem em controle aí, né? Fique tudo sob controle. Que Deus nos abençoe e que é isso. Obrigada, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Só mais uma coisa também aqui, talvez até uma dica também. Nenhuma essas vezes que eu fui fazer essa reserva aqui para casa, né? Tanto logo que veio esse anúncio de que chegou, né? O vírus aqui na Suíça, essa primeira semana que estava todo mundo igual louco, esvaziando as prateleiras na Suíça, eu não estava. Por quê? Eu não já sabia que aqui na Itália estava tendo muitos casos e que estavam aumentando. Não é fronteira com a Suíça? Então, o que? A gente não sabe que vem muita gente dos países vizinhos trabalhar ou vice-versa, né? Tem muita gente para lá e para cá, né? Nós temos acessos fáceis de trem, de carro, de tudo. Então, assim, antes de chegar na Suíça, eu já tinha feito a minha reserva aqui em casa com meu marido. Então, quando chegou, sabe, essa notícia do primeiro caso na Suíça, eu já estava de boa, né? Eu não fui com essa loucura de que tá todo mundo na mesma hora, porque fala assim, mas tá todo mundo comprando desesperadamente, não pensa nos outros. Cara, o supermercado, ele não tá contando que vai vir todo mundo no mesmo tempo. É igual hospital. Não está preparado, não tem capacidade para vir todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, o supermercado, ele não estava com capacidade, assim, de estoque para atender os clientes ao mesmo tempo. Então, e eu acho que também outras pessoas também, não sei, já tínhamos feito antes. Chegou na Itália, estava assim, aumentando, o pessoal já estava em quarentena, tudo. As notícias estavam aí, gente. Então, eu fui lá e fiz a minha reserva, tá? Não saí comprando igual louco, eu dobrei praticamente a minha compra, que já geralmente não é pequena. Então eu praticamente dobrei. Ou seja, as pessoas entraram em pânico, e esvaziaram as prateleiras. Depois eu voltei lá no supermercado, comprei mais algumas coisas. Não ia fechar o supermercado. Agora nós temos esse problema que a Suíça, né, depende das fronteiras para entrar mercadoria. Ok, então pensando nisso, antes eu já fui lá, já fiz minhas compras, porque nós já contávamos com as possibilidades disso, já tínhamos escutado de outros países que acontece isso, que quando chega naquele local, as pessoas já saem fazendo compras desesperadamente, com medo, sei lá, né, de fechar e, né, então, fizemos antes, acabou. Quando foi agora, novamente, que veio a notícia de que que virou pandemia, né? Que aí as pessoas começaram a ficar, né, mais nervosas, né? Quer dizer, ficaram mais nervosas, ficaram um pouco mais tensas, tudo. A partir desse dia, eu voltei no supermercado, nesse mesmo dia, ou foi um dia antes, fui no supermercado com meu marido, só dava gente com carrinho ali, com mais macarrão, com mais arroz, com mais papel higiênico. Eu comprei um pacote grande, normal, porque eu já tinha um em casa. Então, não eram compras gigantes, mas eram mais coisas, entendeu? Só éramos nós no caixa passando com isso. Tava todo mundo o quê? Com uma sacolinha pequena, né? Aí, ok. Quando foi 2 dias depois, isso foi na quarta, né? Quando veio, né, o anúncio que era pandemia, que foi quando a gente falou, o negócio aí tá sério, né? Se bem que muitas vezes na televisão, nos meios de comunicação, fala que tá tudo sob controle. Mas, cara, acompanha e vai fazer o que teu coração manda. Então, nesse dia, nós fizemos as compras. Como foi 2 dias depois, na sexta-feira, aí vem o anúncio, né, à tarde, de que as escolas iam fechar e os pais, ia ter, muitos locais também iam fechar e alguns pais poderiam estar trabalhando em casa.
E aí todo mundo correu pro supermercado. Eu precisei ir? Não. Eu fiquei desesperada porque as prateleiras iam estar vazias? Não. Cara, é porque você se prevenir, você pensar. Então, cara, tem que pensar um pouquinho. tem que, sabe, não é muito assim, vai com os outros. Tem que ter sua opinião própria. Vai lá, faça suas reservinhas. Então, ou seja, né, ontem a mesma coisa. Hoje eu não saí de casa. Olha, saímos ontem à noite aqui no posto de gasolina, né, que tem um quiosque, para comprar pão. Porque no caso do supermercado estava tudo cheio, eu não ia pegar fila para comprar pão. Então, pronto, só foi que nós saímos para comprar, né? Porque pão também, assim, nem dá para fazer reserva. Mas eu tenho uma maquininha que faz pão também, então comprei farinha de trigo à vontade. À vontade não, gente, deve ser, sei lá, deve ter uns 3 pacotes, 4 pacotes de farinha de trigo. E é isso, até porque eu já tinha, entendeu? Então, assim, cara, a pessoa realmente vai se assustar quando chega a notícia no local, sabe? Que vai fechar algumas coisas, ou, né? Ou que as crianças vão ter que ficar em casa, ou seja, o consumo vai aumentar, as pessoas vão se assustar, corre para o supermercado. Então, cara, o que eu falo é, faça antes, acompanhe as notícias e vai fazendo antes. Não espera chegar no local onde todo mundo ali pira ao mesmo tempo, sabe? Tá? Então é isso. Pronto, acho que eu agora desabafei. É isso, gente.